O SUS nasceu na Constituição de 1988, mas foi com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, em 19 de setembro de 1990, que ele virou realidade. Hoje a gente vai conversar sobre os 35 anos da promulgação dessa lei, avanços e desafios do Sistema Único de Saúde no Sala de Convidados, que começa agora. A principal força do SUS é a importância para a maioria da população. Enquanto a ditadura matava, torturava, nós estávamos dentro dessa luta pela construção do SUS. E a lei orgânica é um detalhamento tanto da gestão, planejamento, quanto do cuidado, da assistência. O mais difícil era conseguir que isso o Ministério da Saúde aceitasse. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre os 35 anos da Lei Orgânica da Saúde. Lúcia Souto, médica sanitarista e pesquisadora do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. E participando dessa conversa remotamente, Fernando Cupertino, assessor técnico do CONAS, e Jair Nilson Paim, pesquisador e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então só não deixa de participar. Lúcia, Fernando, Paim, que prazer estar com vocês aqui para celebrar essa data, né, Lúcia? É um marco, sempre, toda vez, todo ano é um marco, mas quando tem essas datas mais redondas, representativas, mais meia década, é muito importante a gente chamar a atenção para isso. A gente aqui estava conversando antes do programa começar, já vou trazer, Paim. A gente estava conversando sobre essa minha abertura em que eu digo que o SUS nasceu na Constituição de 88, mas Paim diz, e é verdade, que ele nasce com a reforma sanitária, bem antes disso, né, Paim? Como é que você percebe esse nascimento do SUS em várias etapas? É normal que, diante de determinados episódios, as leituras variem em relação à origem. Mas eu costumo chamar muito a atenção de que o SUS nasce de uma luta pela democracia no país. Que nós travamos essa luta dentro de uma noção mais ampla chamada democratização da saúde. E o primeiro documento que eu diria que marca o nascimento do SUS chama-se a Questão Democrática na Área da Saúde, escrita por 3 colegas nossos da UERJ, e depois transformado num documento do SEBS, em 1979, apresentado pelo Sérgio Arouca no primeiro simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados. Então, acho que aí é o nascimento da proposta do SUS, ainda que a questão do direito à saúde e a reforma sanitária tenham vindo antes, especialmente com o nascimento do SEBS. Eu aproveito para agradecer o convite, estar aqui satisfeito de estar presente ao lado de vocês e especialmente fazer uma homenagem a esse Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que é um dos próceres, digamos assim, desse grande movimento que resultou no SUS. Lúcia, e o SUS sonhado para o SUS que a gente tem hoje, né? Como é que você percebe os avanços e os desafios ao longo aí desse tempo, do que a gente consegue ter hoje em comparação ao que se sonhou ao longo da reforma sanitária? Bom, primeiro eu dar um beijo enorme no Jair Nilson e no nosso Cupertino, porque são companheiros de luta antigos, né? E eu não sei. Por isso que vocês 3 estão reunidos aqui. Mas eu gostaria de fazer um registro, né? Porque o Jair Nilson colocou a questão da democracia e hoje é impossível fazer esse programa sem lembrar do julgamento da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 no nosso país. Um julgamento histórico, porque nós temos uma memória no país amassacrada, nunca conseguimos dar conta de punir os crimes da ditadura militar no Brasil.
E talvez estejamos hoje num processo saudando uma política pública, né, construída com um DNA da democracia. Democracia é saúde, né? Então, a gente fazer essa união de momento histórico, eu acho muito relevante. Então, eu te agradeço trazer isso. Realmente é um momento histórico que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que isso permeia toda a sociedade brasileira, que vai adquirindo uma consciência crítica e compreendendo que políticas públicas sem democracia, que era isso que nós dizíamos, né, não há possibilidade de direito à saúde num país autoritário e ditatorial. Então, isso eu acho que foi o nascimento, o berço da construção da saúde como direito universal de cidadania, numa situação histórica também, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que eu até costumo chamá-la de uma constituinte popular da saúde. Foi ali que todas as diretrizes que foram para a Constituição Brasileira de 1988 foi aprovada. Tinha gente, Jair Nilson se lembra, Cupertino também, que dizia que ia ser uma bagunça, que aquilo aí não ia resolver nada, que 5.000 pessoas reunidas ia ser uma verdadeira bagunça, que não ia ter nenhuma construção possível. E teve. Teve a construção da maior política pública do Brasil, que se chama Saúde como Direito Universal, e o SUS, né, como decorrência disso, mas não apenas, é muito, mas não apenas, mas essa construção democrática do país. E é muito interessante isso que você está trazendo, Lúcia, porque justamente a 8ª, ela traz esse marco da entrada da participação social, até pelo esvaziamento da participação do setor privado, né? Assim, para quem conhece um pouco a história das conferências, isso é um marco super importante. E aí a gente tem o resultado dessa conferência expressando o que é a vontade popular, né? E as disputas que a gente tem na Assembleia Constituinte e que vem até hoje, né, Fernando? Assim, a gente vai percebendo que essa disputa para o fortalecimento do SUS, ela é continuada, ela não terminou lá em 1988, né? Bem, eu queria primeiramente, além de cumprimentar Jair Nilson, você agradecer o convite em nome da nossa presidente, Tânia Coelho, secretária de Saúde do Ceará, que preside o Conselho de Secretários de Saúde dos Estados. Ela, infelizmente, não pôde estar presente. Mas talvez eu vá dizer a mesma coisa de um outro jeito, né? Um sistema de saúde é uma construção vista da perspectiva da sociedade. E eu acho que a sociedade brasileira já estava farta de viver naquele regime de ausência de democracia, de ausência de participação. Então, o movimento da reforma sanitária brasileira trouxe à tona, né, deixou aflorar esse sentimento, canalizou o melhor dos seus esforços, esses esforços acabaram se cristalizando nas conclusões das discussões havidas na 8ª Conferência, e praticamente a maioria delas, se não a totalidade, foram abarcadas e aceitas pelos nossos constituintes, e a certidão de nascimento, como a gente comentava há pouco, do SUS veio, né, com a Constituição de 88 e depois com a regulamentação pela Lei Orgânica da Saúde. Agora, é um processo inacabado, é um processo em construção, e Lúcia chama atenção para um aspecto que para mim é extremamente importante, que é a necessidade da vigilância permanente, né? A sociedade tem que estar vigilante sobre tudo aquilo que ela já conquistou e tem que estar vigilante para que essas conquistas não se percam. Muitas delas, infelizmente, a gente vê que vão se apagando, vão se esmaecendo ao longo do tempo. E daí essa relação importante, né, de se fazer com esse momento presente, né, de que justamente a gente está vendo uma disputa do que vai ser permitido nesse país e o que a gente vai lutar para manter, como é o caso do SUS, né? Bom, não basta a Constituição brasileira dizer que saúde é direito de todos e dever do Estado. Precisa dizer como o Estado vai cumprir esse dever, como o sistema vai se organizar. E é aí que entra a Lei Orgânica da Saúde. Há 35 anos, o Brasil dava um passo decisivo com a criação da Lei Orgânica da Saúde. Foi ela que deu forma ao SUS, criado na Constituição de 1988. A Constituição, nos artigos 196 a 200,
determinou uma série de comandos, de decisões que foram tomadas pelo Congresso Constituinte com relação à assistência à saúde no Brasil. Para que esses comandos pudessem ser efetivados, eles necessitavam de uma lei que indicasse esses caminhos através dos quais aqueles artigos iam se transformar em realidade, na execução do sistema de saúde que o Brasil havia discutido na Constituição de 88. E a lei orgânica é um detalhamento operacional, prático, tanto da dimensão de gestão, planejamento, quanto da dimensão do cuidado, da assistência. Um detalhamento que se desdobrou, na realidade, em duas leis, 8080 de 1990 e 8142 do mesmo ano. Gastão explica que, na época, o presidente Fernando Collor vetou os itens da Lei 8080 que regulamentavam o financiamento do SUS e a gestão participativa. Vetou essa inovação, que ele considerou radical, maluca, que você tem o poder executivo controlado por usuários e trabalhadores. Você tem um compartilhamento do planejamento, das decisões do futuro SUS e compartilhamento da fiscalização, ou seja, setores da sociedade civil não eleitos, não fazendo parte do governo, nem do parlamento, teriam o direito de fiscalizar a aplicação do orçamento. Por isso que a gente tem duas leis orgânicas. Houve uma pressão muito grande sobre ele e ele foi obrigado a retomar diretrizes financeiras para o SUS e retomar o projeto de gestão participativa, inovador, de controle social. Um sistema universal, integral e equitativo, construído por uma trajetória de muitas lutas. Uma luta que pode-se dizer que é desde sempre, quer dizer, quando Getúlio Vargas cria o Ministério da Educação e Saúde, lá em 1930, ele estava prevendo um futuro para a questão da assistência à saúde. O sonho de ter um sistema de saúde de acesso universal e cujo custo estivesse coberto pelas receitas tributárias é muito antigo no Brasil. Gonzalo pontua que foram necessárias 7 constituições para que o Brasil reconhecesse de fato a saúde como um direito de todos. A luta na Constituição de 88 foi fundamental para a gente estar vivendo um país hoje em que a desigualdade continua sendo o problema mais importante, mas reduziu muito graças a isso. O SUS ganhou uma força muito grande, né? A principal força do SUS é a importância para a maioria da população. 75% da população brasileira somente tem o SUS. O seguro privado da classe média alta, dos ricos, é 25% da população. E mesmo nesses 25% usa o SUS em terapia intensiva, no tratamento de AIDS, na vacinação, no controle sanitário de promoção feito pela Anvisa, de agrotóxico, na qualidade dos alimentos, dos fármacos, etc, etc. 35 anos depois, a Lei Orgânica da Saúde segue como alicerce de um sistema que acumula múltiplas conquistas, mas que ainda enfrenta um percurso cheio de desafios. Hoje, o diagnóstico e tratamento de câncer no SUS estendeu o de 30 e poucos por cento para 80%. Ainda falta. E esse atendimento de câncer nem sempre tem uma qualidade conveniente. O diagnóstico demora, a quimioterapia, a cirurgia. A atenção primária tinha 4%, hoje nós temos 58% das famílias estão inscritas na estratégia de saúde da família, com a qualidade de atendimento muito melhor. São equipes muito profissionais, com a lista de medicamentos de graça, com insulina distribuída junto, com exames de diagnóstico complementares feitos junto.
Gonzalo Vecina destaca que entre os principais obstáculos de desenvolvimento do sistema estão a precarização do trabalho, a terceirização de serviços e o financiamento do sistema. Para ele, é fundamental que os impostos que financiam a sociedade sejam sobre a renda e não sobre o consumo. O que nós temos assistido é que o gasto público é um gasto que tem que estar apontado para pagar financistas, grandes empreiteiras, pagar empréstimos para o agro, mas não para a sociedade, para construir uma sociedade minimamente mais igual. Interessante, né, Lúcia, já ainda reforçando aqui a questão da participação social, né? Ou seja, foi preciso mais uma lei, além da orgânica, para confirmar essa participação social, que para Fernando Collor de Mello pareceu muito esdrúxula, mas que hoje a gente vê que o SUS se fortalece por conta disso, né? Não só se fortalece, como resiste por causa disso. Exato. Se não fosse a participação da sociedade, os nossos reveses teriam sido muito mais amplos, né? E acho que os desafios hoje, eles são muito contundentes ainda. Lembro que no contexto da criação da Frente pela Vida, que foi uma articulação de entidades históricas do movimento da reforma sanitária, que eu considero, inclusive, uma atualização do movimento da reforma sanitária, realizou a primeira conferência livre em 5 de agosto de 2022, antes da eleição presidencial, com a presença do candidato presidente Lula. E, naquele momento, nós apresentamos um manifesto, né? E esse manifesto tinha alguns grandes desafios, que eu só vou colocar pouquinhos, né? Primeiro, SUS 100% público. É uma questão que nós ainda pleiteamos. Achamos que o direito à saúde ele precisa ser 100% público. Segundo, a questão do financiamento estável. Não é possível conviver com uma emenda, como a emenda constitucional 95, que restringe gastos no horizonte, gastos, né? que é o teto de gastos. Não é possível isso. A terceira é algo que o Vecina comentou, carreira de Estado para os profissionais do SUS. Nós temos carreira para a Polícia Federal, nós temos carreira para juízes, nós temos carreira para Ministério Público, por que não carreira de Estado para os profissionais do SUS? Outra questão que colocamos também foi a questão das emergências climáticas, intimamente correlacionada com a emergência das pandemias, que teve a da Covid, mas teremos outras provavelmente. E essa questão clima, saúde, são intimamente correlacionadas. Outra questão é o complexo econômico e industrial da saúde, que é necessário soberania nacional. Não é possível, em contextos emergenciais, ficar mendigando para empresas multinacionais bem públicos, como é o caso da vacina. Na África, apenas 10% da população foi vacinada. Vacina é bem público, não é mercadoria. Então, são muitos desafios que nós temos e que é necessário a gente afirmar cada vez mais a questão democrática. Ela não está resolvida. Ao pé da letra, né? O termo democracia. Né? Democracia participativa, amplamente, e a questão de cada vez mais a sociedade ter consciência crítica. Porque nós inventamos muito. A ousadia intelectual do movimento da reforma sanitária foi fundamental. Sem ela, nós não teríamos a criação de um campo de conhecimento e de ter conseguido contra-hegemonicamente, porque naquela época que fizemos o direito à saúde, todos os países do mundo diziam que, Margaret Thatcher dizia que era o fim da sociedade, a era dos indivíduos, né? A sociedade de bem-estar na Europa em declínio, supostamente, mas não necessariamente, né? E foi nessa contramão que a gente afirmou no Brasil a nossa soberania. Você vê como soberania é antiga, importante e gera políticas públicas fundamentais e estratégicas, porque sem soberania, sem remar contra a maré daquele macrocontexto global, nós não teríamos no Brasil a saúde como direito universal de cidadania. E até pensando os profissionais de saúde aí na pandemia, eles enfrentaram uma guerra, né? Eles realmente merecem ser vistos
como um bem público também. A carreira deles é importante para nós também, exatamente, né? Fernando, queria trazer com você também uma coisa importante da Lei 8080, que é a organização do SUS nas regionalidades, né? E nesse entendimento tripartite. Como é que você observa a Lei 8080 nesse sentido, em termos de completude? Você sente falta de determinadas definições? Acha que sobra alguma coisa? Como é que você avalia isso? Olha, muito obrigado pela pergunta. Essa é uma discussão que eu faço sempre com os meus estudantes, né, de saúde coletiva aqui da Faculdade de Medicina da Federal de Goiás. Eu acho que regionalização sem garantia de financiamento é uma palavra bonita posta no papel. Ela não aconteceu como deveria e não irá acontecer se esse estado de coisas não modificar. E por que eu digo isso? Quando nós olhamos o panorama do financiamento das ações e serviços de saúde, e isso dados oficiais do CIOPS, nós observamos que os únicos anos em que o financiamento federal foi maior do que a soma de estados e municípios foi o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso e o primeiro ano do primeiro governo Lula. De lá para cá, estados e municípios sempre colocaram mais dinheiro nas ações e serviços do SUS. Inclusive na pandemia, o que é grave, porque o nível federal colocou mais dinheiro na pandemia, mas estados e municípios colocaram muito mais. E lá no CONAS a gente usa um gráfico que a gente apelidou de a boca do jacaré, porque esses últimos anos mostram mesmo uma imagem assim, onde estados e municípios estão aqui por cima e o nível federal, em termos de financiamento, aqui por baixo. Então, não é possível você falar em descentralização num Estado brasileiro onde há uma hiperconcentração de tributos no nível federal e você apenas descentraliza obrigações e encargos, né? Isso é um problema sério. Ligado a isso, há uma outra preocupação que a gente tem vivido ao longo do tempo, independentemente de governo. Pode ser de direita, de esquerda, verde, amarelo, vermelho, azul, não importa. A questão da governança tripartite, que é uma característica muito importante do sistema brasileiro, eu diria até uma singularidade do nosso sistema, muitas vezes ela é invocada quando convém. E, às vezes, há um atropelo, né? Há portarias que são publicadas sem a devida pactuação. Isso acontece e aconteceu em todos os governos. Então, não é que a lei seja mal feita, para responder diretamente a sua pergunta, eu acho que não falta nada na lei, falta ser cumprida, falta ser entendida e falta ser executada como ela tem que ser. E aí, Paim, já aproveitando tanto a fala da Lúcia quanto a do Fernando sobre essa temática da construção do SUS, como é que você avalia as lacunas que não estão preenchidas ainda e os desafios realmente que se colocam para o cumprimento do SUS, né? Porque é muito comum a gente ver pessoas reclamando que não conseguem o acesso como gostariam. Mas para a gente conseguir esse acesso como a gente gostaria, é importante preencher determinadas lacunas, né? Como é que você avalia hoje os principais desafios para que isso seja possível? Eu gostaria de retomar um pouquinho, antes de responder especificamente essa questão, a própria ideia de lei orgânica da saúde, que foi muito mencionada essa ideia antes dessa minha fala. Isso significa que esta lei, embora eu não seja profissional do direito, essa lei contempla a saúde, né, em todo o território nacional, seja por entidades públicas, seja entidades de direito privado. Então, acho que uma observação que eu queria fazer é que não se trata de uma lei do SUS, é uma lei da saúde no Brasil. E, portanto, não é possível ignorar a relação que tem o SUS com o setor privado, com os mercados. Um esquema que entendamos apenas o Estado e a sociedade pode ser um esquema insuficiente para análise. Então, a gente tem que entender como parte da realidade o Estado, a sociedade e o mercado, ou os mercados. E isto não é um sentido purista em termos de pesquisa. Isso é um sentido de um exame objetivo da realidade brasileira hoje. Quer dizer, o SUS cada vez mais está entremeado com os interesses do mercado,
na área da saúde, em todas as dimensões. Estamos passando por processos muito complexos de financiarização, de oligopolização, de concentração, de verticalização, que precisam ser examinados porque eles têm necessariamente repercussões sobre o SUS. Não são duas partes que não se comunicam. Essas partes se comunicam e já há algum tempo, e nem sempre nós estamos muito atentos para essa questão. E o pior é que essas partes se comunicam em detrimento do interesse público. São relações muitas vezes espúrias, muitas vezes parasitárias, que comprometem a questão do Sistema Único de Saúde. Então, o SUS não é único. Precisamos entender o SUS nessa relação com o sistema de saúde brasileiro como um todo. E, nesse particular, eu acho que as falas tanto de Fernando quanto de Lúcia apontam que o maior desafio do SUS. Quer dizer, os americanos não gostam de falar em problemas. Eu acho que a gente tem que encarar os problemas, mas tem que encarar algo maior que se chama desafio. O maior desafio do SUS, como sempre temos chamado a atenção, é político, no sentido de você fazer com que as bases sociais e as bases de sustentação política ampliem para fazer mudanças, inclusive essas que foram mencionadas por Lúcia, na carta de compromisso apresentada ao candidato presidente Lula. Então, acho que essas são questões, porque não é possível responder nem resolver as questões da saúde exclusivamente numa perspectiva setorial. Quer dizer, o desafio é político porque implica em uma outra ordenação da questão do financiamento. Quer dizer, um Estado brasileiro que libera como renúncia fiscal 400 bilhões de reais, entre os quais 80 bilhões da saúde, é um Estado que precisa ter uma outra conformação das forças para que essa sangria não ocorra. Um Estado que tem uma preocupação, como está na Constituição, de reduzir as desigualdades, tem que ter uma outra pactuação que não foi resolvida em 1988. Da mesma forma, um Estado que precisa encarar as ameaças do capital em relação ao direito humano, também isso é uma decisão de uma ordem muito mais complexa do que os desenhos organizativos do sistema de saúde. Então, acho que a própria Lei 8080 já deixa claro que nós precisamos de entender a saúde como um todo. Só que a tarefa de construir o SUS, eu entendo, era tão difícil que praticamente a gente ignorou essas relações com o setor privado. Mas já são 35 anos, nós somos mais uma criança, o SUS, não é mais um adolescente que não quer saber o que quer fazer na vida ou ainda está em dúvida, já são 35 anos. Então está na hora de encararmos com maturidade essa relação com o mercado. Fernando pediu para falar? Sim, Lúcia, chamar a atenção sobre isso que o Jair Nilson acaba de dizer, não é? Se de um lado nós temos esses desafios, também nós temos que lembrar que essas ameaças do setor privado, do capital, melhor dizendo, elas fazem hoje uma presença no mundo, não é? Os sistemas universais estão hoje sendo dinamitados pelos interesses privados. E é com dor que eu digo que a própria Organização Mundial de Saúde há muito abandonou a expressão sistemas públicos universais. Não usa mais isso. Por quê? Por força do capital privado, força de interesses. O CONAS, quando há eleições presidenciais, o CONAS faz uma carta com o seu pensamento, com as suas propostas e entrega a todos os presidenciáveis. E nesta carta que entregamos, né, uma das nossas preocupações e sugestões era passar o comprometimento do produto interno bruto de cerca de 3,8 para 6, de maneira escalonada, não é? É lógico que isso não se faz da noite para o dia. Só que as outras pressões, eu diria, as contrapressões contra essa perspectiva de melhoria do sistema de saúde brasileiro são imensas, não é? Nós, da área da saúde, gestores, né, especialmente, eu fui gestor estadual durante 7 anos ininterruptos, nós somos rotulados como perdulários.
né, pelos colegas do planejamento e da fazenda. Vocês querem sempre mais dinheiro? Nós queremos, sim, que até para melhorar a gestão é preciso de dinheiro. Você precisa capacitar as pessoas, você precisa investir em equipamentos, e isso não se faz sem dinheiro, sem financiamento. Agora, é um contrassenso nós nos vangloriarmos de termos no Brasil um sistema público, um subsistema, como bem salientou Jair Nilson, e mais da metade do gasto em saúde é privado. Pelo amor de Deus, isso é um pecado, uma excrescência. Na hora da pandemia que dê conta, esse sistema sem recurso financeiro faça sua mágica, como foi, né? A gente sabe que o SUS impediu uma desgraça maior no Brasil com relação à pandemia, né? Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho e no próximo bloco, memórias da construção da Lei Orgânica da Saúde. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre os 35 anos da Lei Orgânica da Saúde. Comigo no estúdio para essa conversa, Lúcia Souto, médica, sanitarista e pesquisadora do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. E participando dessa conversa remotamente, Fernando Cupertino, assessor técnico do CONAS. E Jair Nilson Paim, pesquisador e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. E você que ainda não participou do programa hoje, manda aí suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente convidou nossos entrevistados a trazerem lembranças da construção da Lei 8080. E olha só o que eles contaram para a gente. No final dos anos 60, início dos anos 70, enquanto a ditadura matava, torturava, nós estávamos numa luta, dentro dessa luta, pela construção do SUS. A Constituição saiu em 88, então em 89 já se começou a construir o projeto de lei. E eu me lembro da primeira reunião que foi em Brasília, que foi eu e meu marido que participou intensamente da elaboração do projeto de lei, Guidivan de Carvalho, e nós fomos, então, para Brasília, nós estávamos na Secretaria de Estado da Saúde em São Paulo, e fomos a Brasília numa reunião, porque naquela época vigorava o convênio SUDES, que era o convênio, né, que era firmado da União com os estados e municípios, tinha sido feito em 87. SUDES é o Sistemas Unificados Descentralizados de Saúde. É um pré-SUS. E daí, pode ser uma curiosidade, nós então estávamos muito acostumados em falar em SUDES, e eu me lembro muito do Temporão falando em SUS. E me lembro que eu defendi SUDES, porque a gente já estava acostumado com o nome. E não só ele, eu não me lembro das outras pessoas que estavam, mas eram mais ou menos umas 15 pessoas, batendo o pé que tinha que ser SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS não tinha nome, mas a gente queria gratuidade, universalidade, queria criar atenção primária no Brasil, centros de saúde, não postinhos para pobre, centros de saúde com resolutividade, perto da casa, nos bairros, com controle social. A minha maior emoção, o meu maior envolvimento, né, eu já era secretário de saúde, já era formado em medicina, tinha residência, mestrado. Foi a criação da estratégia de saúde da família e a priorização da atenção primária, que isso é uma grande revolução. Então, me comovi muito. O mais difícil para conseguir, né, que houvesse esse projeto de lei não foi o consenso entre as pessoas que estavam opinando, que eram do movimento da reforma sanitária. Era conseguir que isso o Ministério da Saúde aceitasse e não fizesse mudanças que esse grupo teria dificuldades para aceitar. Mas como o consultor jurídico acabou sendo uma pessoa muito maleável e tendo feito uma certa amizade com o Guidivan de Carvalho, isso facilitou daí que se pudesse realmente o projeto ser um projeto de lei de consenso das pessoas da reforma sanitária. E a gente pôde inventar muita coisa.
Essa coisa do apoio matricial, do NASF, que agora chama Equipe Multi, nós começamos em 1990 em Campinas. Uma curiosidade nessa discussão é que a maioria era homem, poucas mulheres. Me lembro, e quase todos médicos. Então, quando você discute um projeto de lei, precisa ter advogados, né? Sem a lei organizando, né, dispondo sobre a organização dos temas, seria muito difícil você fazer a implantação do SUS. E eu fiquei muito envolvida nesse momento e precisa dar o crédito ao Guidivan de Carvalho, porque ele que ficou com essa incumbência, ele levou até o final. Sem dúvida, foram momentos muito difíceis, mas também foram momentos de muita construção, de muitos encontros formidáveis com outras pessoas para construir o que nós estamos em processo de construção atualmente. Uma oportunidade na vida muito rara, que eu aproveitei e outros aproveitaram para ter uma contribuição social, sanitária, técnica, mas também para dar sentido à minha vida. Olha, a gente já está até com uma participação aqui da audiência, já vou trazer para vocês, mas eu queria ouvir vocês três, porque também participaram desse processo. Assim, Lúcia, lembranças afetivas dessa luta da qual você faz parte há décadas, né? Inúmeras, incontáveis, né? E uma delas que eu acho interessante foi a plenária final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que era uma alegria das pessoas ali, ninguém cansava. Foi mais de 24 horas a plenária e as pessoas ali com aquele exercício de uma felicidade pública. Estamos construindo e contribuindo para a construção de um novo país. Era essa a compreensão das pessoas que estavam ali. Já tinha o movimento negro, já tinha o movimento de mulheres, povos originários. Era realmente uma diversidade que exercitava na prática a democracia que queríamos construir e ampliar. Então, isso foi um momento. Outro, para além da contribuição enorme dos profissionais da saúde, dos institutos de saúde coletiva que se organizavam naquele momento, havia também uma grande presença dos movimentos populares. Eu me lembro, eu morava na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, que era então a 7ª cidade em população do país, com muita violência, brutal, né? E eu me lembro que uma das conversas que a gente tinha numa parceria com as comunidades eclesiais de base, né, lá naquele enorme município, que fomos num dia à noite, né, perguntar para quais são os principais problemas de saúde aqui do seu bairro. Aí uma senhora se levantou e disse assim: iluminação pública. Aí eu disse, está aí os determinantes sociais da saúde, do processo saúde e doença. Porque ela dizia, é iluminação, porque quando não tem luz, a gente é assaltado, tem violência e isso afeta a saúde de todo mundo. Claro. Então, uma compreensão refinada de todo mundo. E a comida estraga na geladeira, né? Também. Exatamente. Ainda tem uma coisa bem objetiva ali, né? Então, essa questão era muito interessante porque havia essa participação. E anos depois, numa conferência livre preparatória para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, uma pessoa, numa dessas conferências livres, híbridas, né? Uma pessoa disse assim, eu sou responsável pela construção da saúde como direito no Brasil. O SUS é nosso. Quer dizer, essa compreensão de que essa participação gerou uma participação e uma compreensão de que nós construímos de fato. Não seria possível se não fosse uma obra coletiva. E eu acho que isso é a coisa mais emocionante mesmo, de você ver como é a criatividade, a capacidade de transformação de uma população quando ela se junta em torno de um projeto e de um objetivo coletivo. O SUS é um grande exemplo do que a gente pode fazer, né? É. Paim, queria te ouvir também, lembranças afetivas dessa história? São muitas, mas eu vou ser breve. Além do movimento que já vinha de algum tempo, nós nos organizamos na pré-conferência da 8ª. Então, foi possível levar para Brasília representantes que nunca tinham entrado em um avião
e foram em caravanas, gente da Federação, da Associação de Bairros de Salvador, gente do bairro de Bom Joá, de Plataforma. Então, eram nossas companheiras e companheiros no processo da oitava. Pessoalmente, eu tive um requerimento de participar da primeira mesa e fui o primeiro a falar. Confesso um pouco que eu sou tímido, mas diante de 5.000 pessoas quase em torno daquele auditório, eu não sabia bem o que dizer em relação àquelas pessoas. Então, acho que são pontos que ficaram na memória, mas eu queria só aproveitar, mais do que a questão pessoal, no sentido de dizer o processo, porquanto depois da Constituição, o governo de então teria 6 meses para apresentar o projeto de lei orgânica. Não fez. Só depois de muita pressão do movimento e com o apoio das universidades, especialmente a UNB, na época tivemos também a oportunidade, Fernando, de ter o presidente do CONAS como secretário de Saúde da Bahia, o Luiz Humberto Pinheiro, e o CONAS não tinha a estrutura que tem hoje, então tinha que pedir muito apoio a pessoas que estavam estudando o tema, ou universidades. Então, esse processo até o dia 5 de outubro de 1988, quer dizer, que vai da oitava até a promulgação da Constituição, foi um processo que envolveu muitos de nós, para além, digamos assim, da luta política, envolveu em termos de afeto. Fernando, trago também para você compartilhar um pouco do seu olhar afetuoso por essa construção da qual você faz parte, né? Eu faço as minhas memórias dividindo em 2 períodos. Um período de estudante, né? Final da década de 70, eu estava na Faculdade de Medicina, eu entrei em 76 e me diplomei em 81, e depois de 81 fiz residência e comecei a prática, né? Como estudante, o que nos chocava muitíssimo era ver a dicotomia que havia, o fosso que havia entre aqueles que tinham acesso à assistência médica, não estou dizendo de saúde, era assistência médica, através do INAMPS, e os famosos Circular 02, que eram aqueles que não eram previdenciários, que a partir de um determinado momento, por pressão mesmo da sociedade e do próprio movimento da reforma sanitária, o INAMPS começou a aceitar que esses pacientes ditos indigentes fossem também atendidos nos hospitais conveniados da Previdência Social. E depois, no exercício da minha profissão, fui para a minha cidade natal, que é a cidade de Goiás, Goiás Velha, e enfrentei lá as lideranças políticas conservadoras locais, né, porque nós queríamos instalar, vocês se lembram, comissões interinstitucionais municipais de saúde, né? E olha lá, vem aquele doutorzinho comunista e tal. Eu nunca fui comunista, mas eu navegava nas águas da reforma sanitária, não é? E nesse período tem uma coisa que eu acho que nós não podemos esquecer. O governo Sarney, em 87, o SUDES, que antecedeu o SUS, não é? Porque já embebido dos ideais da reforma sanitária e da 8ª Conferência, quer dizer, já o INAMPS começava a fazer uma transformação no sentido de aumentar essa perspectiva de universalidade e de participação. Daí a criação das comissões interinstitucionais, etc. Foi um período muito rico. E eu acho que talvez falte hoje o entusiasmo que nos motivava naquela época, não é? Eu sinto hoje um distanciamento dos estudantes que estão um pouco alienados com respeito à situação que o país vive, não é? O movimento da reforma sanitária, o que era isso? Eram professores, eram estudantes, eram movimentos sociais, era a igreja que estava envolvida nesse processo, e isso nos deu, não é, um novo rumo no país. Como bem disse Jair Nilson, quer dizer, saúde e democracia são coisas indissociáveis, não é? E nós, naquele momento, lutávamos pela saúde, mas lutávamos, sobretudo, por um Estado democrático, porque sem ele a saúde universal não viria, não é? E essa construção, ainda que imperfeita e inacabada, já mostrou ao país a sua potência. Você referiu agora há pouco a questão da pandemia, né? E eu dou graças a Deus que o SUS tenha existido para fazer face à pandemia,
e a governança tripartite tenha feito o seu papel a despeito do Ministério da Saúde, mas CONAS e CONASENS, com a sociedade civil, se deram as mãos e evitaram que uma catástrofe maior se processasse. E aí queria até fazer um comentário, porque é bem comum ouvir-se dizer que o movimento da reforma sanitária era um movimento comunista. E aí, aqui sem tentar entrar de forma nenhuma no julgamento se o comunismo é bom ou ruim, se ele dá certo, se ele dá errado, não vou entrar nesse mérito, mas é um movimento humanista, né? O movimento da reforma sanitária, ele é acima de qualquer ideologia, ele é um movimento humanista, né? Eu acho que ele é Coloca homens e mulheres acima do interesse do capital. Essa é a questão. Sim, sim, mas isso é uma questão humanitária, né? Como a gente viu na pandemia, né? E eu queria trazer aqui a participação do Rodinei, está sempre aqui com a gente. Obrigada, Rodinei, um beijo para você. E quem está em casa, se quiser ainda mandar uma mensagem rapidinha, que a gente já está caminhando para o final do programa, a hora é essa. O Rodinei diz o seguinte: apesar dos enormes avanços que a Lei Orgânica da Saúde trouxe, temos muito que avançar e mesmo resgatar alguns elementos, por exemplo, os de caráter fiscalizatório, que funcionavam mesmo que, às vezes, falhassem por contingências políticas ou corruptivas nas estruturas anteriores. Quer comentar, Lúcia? É importantíssimo isso que ele fala, que é o Rodinei, né? Uhum. Rodinei, essa pergunta realmente ela é bem pertinente. Primeiro porque se a gente não se apropriar do orçamento público, entender o que é que está acontecendo, para onde vão aquilo que foi destinado para o bem-estar daquela comunidade, daquele território, daquele país, realmente a gente vai ficar, como diz o povo, com a mão nas costas, entendeu? A gente não vai conseguir acompanhar. E isso realmente é vital. Uma sociedade consciente precisa disso e ele tem toda a razão. Agora, eu gostaria, baseado na fala tanto do Cupertino quanto do Jair Nilson, né, lembrar essa coisa do SUDES, que a companheira lá falou, no momento me falha o nome dela, mas é muito conhecida de todos nós, de uma associação de direito e saúde, né? Na verdade... Oi? Edir Santos. Lenir, companheira... obrigado, Jair Nilson. Querida Lenir, com uma contribuição enorme, né, também para essa questão do direito à saúde. Mas que eu acho que tem momentos que é importante a gente resgatar uma história, né? Foi muito importante também, para além do papel do Aroca, que foi estratégico naquele momento, o papel do INAMPS. O Ézio Cordeiro, que era presidente do INAMPS na época, né, que trabalhou isso que o Cupertino fala, né, da descentralização, já era toda uma arquitetura institucional que até hoje as outras políticas públicas tentam copiar, que é essa questão da articulação entre as 3 esferas de governo. E só lembrar que no contexto da pandemia, de fato, aquilo que o Cupertino lembra, como foi importante as outras esferas de governo, eu lembro que a Frente pela Vida fazia uma luta enorme porque os movimentos sanitários diziam: não podemos ficar calados diante desta que é a maior catástrofe sanitária da história do Brasil. E não ficamos. Mas uma das articulações que nós fizemos foi com o Fórum de Governadores, coordenado pelo então governador do Piauí, o Wellington Dias, que começou a colocar: não vamos ficar parados. O presidente da República acha que vacina é ruim, que não vai ficar se incomodando com quem está com falta de ar nos hospitais, aquela infâmia que o Brasil viveu naquele momento. As esferas de governo estadual e municipal souberam se colocar. E isso é muito importante, que foi resgatado pelo Cupertino. Porque se não fossem as esferas estaduais e municipais, nós não teríamos conseguido dar a devida resposta, apesar daquela política genocida, ao drama da população brasileira. Com certeza. Paim, a gente está chegando no final do programa, mas eu queria trazer aqui também uma homenagem a todos os estudiosos, todos os pesquisadores da saúde pública e da saúde coletiva, porque muitos deles vêm aí do movimento sanitário e vêm levando para as próximas gerações essa cultura de olhar para o SUS com profundidade e para todas as questões da saúde coletiva. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse engajamento acadêmico e social também, do conhecimento, para que o SUS seja forte e tenha suas defesas sempre
pronto? Eu aprendi no passado que uma das contribuições da ciência é reduzir o sofrimento humano. Eu acho que esse movimento que passou pela academia, pelos intelectuais, mas pelos grupos organizados da população, tem exatamente esse comprometimento com a outra ciência, uma ciência progressista, uma ciência que tem um compromisso maior com as necessidades da população. Eu só queria concluir lembrando de que a reforma sanitária não era uma coisa do passado, da 8ª, da Constituição, do processo de construção da lei orgânica e das normas infralegais. Eu quero dizer que o movimento da reforma sanitária, eu acho que o depoimento de Lúcia ilustra o que eu quero expressar, continua vivo. Quer dizer, e não só vivo, revitalizado. Quer dizer, diante da tragédia que se anunciava no Brasil durante a pandemia, mesmo sem poder ir à rua, houve toda uma movimentação criando essa frente pela vida, com a participação do Conselho Nacional de Saúde, do SEBS, da Sociedade Bioética, CONAS, CONASEM, várias outras instituições comprometidas com isso. De modo que hoje isso já é objeto de pesquisa. Recentemente foi defendida uma tese aqui na Bahia sobre a revitalização do movimento a partir do protagonismo da Frente pela Vida, que hoje é um ator político que está se manifestando em vários momentos. Então, acho que é importante entender a reforma sanitária não apenas como uma ideia ou como uma proposta do passado, mas como um processo que está em curso, com idas e vindas, e que podem até nos surpreender com outros passos do futuro. Fernando, aproveito também para fazer uma homenagem à nossa ministra da Saúde, ex-ministra Nízia Trindade Lima, por ser uma pesquisadora das ciências sociais, e ela foi bastante atacada por não ser da área biomédica, mas demonstrou muita capacidade de gestão do momento na pandemia, sendo presidente da Fiocruz, né, e depois como ministra. E também aos profissionais de saúde, que fazem parte dessa história e realmente se mostram extremamente corajosos nos momentos de crise sanitária, como a gente pôde ver. E aí termino encaminhando para você fazer seus comentários com relação a essa celebração desse pleno, que é esse conjunto de pessoas e lideranças que fazem o SUS permanecer crescendo, né? Bem, eu acho que hoje nós temos a felicidade de termos já uma mudança substancial, né, nos currículos das nossas universidades, especialmente nos cursos de saúde e mais particularmente nos cursos de medicina, né, porque o Brasil não escolheu medicina de família como forma de organização, mas escolheu saúde da família. E ao escolher saúde da família, ela chamou ao palco esses atores tão importantes quanto o médico, né? E fizemos isso buscando uma uniformidade, uma integração de esforços e, como bem disse Jair Nilson, no sentido de trazer melhoria à vida das pessoas. Então, eu fico feliz de ver meus alunos hoje de primeiro ano de medicina se interessarem, quando vão às unidades básicas de saúde, pelos determinantes sociais da saúde. Por que o povo está adoecendo? De que o povo está adoecendo? Como é que nós podemos fazer para corrigir isso? Né? Então, esses frutos são frutos vivos da reforma sanitária, que continua. E que continua hoje graças a uma legião de professores que foram formados com o professor Jair Nilson Paim e com muitos outros, não é? Com Lúcia, e continuam hoje nas universidades a transmitir e a encontrar eco às suas preocupações e às suas posições junto aos estudantes das diversas profissões de saúde. Lúcia, comentário final para a gente fechar esse programa? Bom, é uma alegria, primeiro, estar conversando sobre isso com o Jair Nilson e com o Cupertino e com nossos telespectadores, né? Porque os desafios são muitos, mas chegamos a um lugar onde cada vez será mais irreversível tentar dinamitar essa questão da saúde como direito e não como mercadoria.
Isso é que é um X, digamos assim, porque se a gente for colocar tudo no mercado, tudo que é o direito à saúde, ele ficar igual a ter dinheiro ou não ter dinheiro, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma catástrofe. As pessoas chegam a ficar empobrecidas porque tem qualquer problema de saúde. Não é à toa que nós somos reconhecidos devidamente como o maior sistema público de saúde do mundo. Temos muitos desafios, mas chegamos a um lugar que eu acho que estabilizamos e com muito reconhecimento da sociedade brasileira, que teve a oportunidade de viver na carne essa trágica experiência da pandemia do Covid-19 e que muitos perceberam para valer a importância da saúde como direito e não como mercadoria no Brasil. E eu, como jornalista, diria que, sobretudo, a grande mídia, né, percebeu que o SUS é realmente essencial, mais do que tudo. Muito obrigada pela participação de vocês três aqui. Para mim é uma honra, acho que é um marco histórico, 35 anos da Lei Orgânica, colocando o SUS para frente, organizando essa forma de cuidado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, é só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.